Dom Duarte é uma das figuras mais interessantes e mais mal conhecidas da história portuguesa. Era escritor, era filósofo, chamam-lhe aliás o rei filósofo, era um artista. Estou-lhes aqui a falar junto do túmulo dele, nas Capelas Imperfeitas da Batalha. As Capelas Imperfeitas são uma ideia dele. Cada uma destas capelas devia conter o túmulo de um dos reis de Portugal. Nos reinados seguintes ainda as obras continuaram, mas no reinado de Dom Manuel os gostos já eram completamente outros e realmente as capelas ficaram incompletas. É por isso que se chamam Capelas Imperfeitas. Mas no pórtico de entrada, que é ainda todo pensado e imaginado pelo rei Dom Duarte, está inscrita na pedra, muitas vezes, uma divisa: Loyauté ferré, tant que seré. Eu farei lealdade enquanto viver. Este foi realmente o lema do rei. A obra literária mais importante que ele nos legou tem exatamente o título: O Leal Conselheiro. Leal até à vontade do pai. Como vimos, a derradeira vontade del rei Dom João I, a que disse aos filhos na hora da agonia, foi a que deveriam passar em África para continuar a conquista que ele tinha iniciado em Ceuta. El Rei Dom Duarte logo sobe ao trono, não pensa em mais nada. A organização de uma grande expedição ao norte da África para conquistar Tânger, Arzila e todo o mais que se pudesse. A grande expedição organiza-se, é comandada por dois irmãos do rei, os infantes Dom Henrique e Dom Fernando, e sai do Tejo no dia 28 de agosto de 1437. Chega a Tânger nos inícios de setembro, põe cerco à cidade. Simplesmente, dessa vez, a cidade não foi apanhada desprevenida. Os mouros sabiam que se preparava a expedição e estavam fortemente armados para a enfrentar. O infante Dom Henrique mandou fazer um palanque de madeira, como um fortim, e defendeu-se o mais bravamente que pode ser. A resistência ali, dentro desse palanque de madeira, aguentou 34 dias. Mas ao fim de 34 dias já não havia pão, já não havia água, os mortos eram muitos. E o infante Dom Henrique não teve outra solução senão a de fazer um acordo com os mouros, seus inimigos. Os mouros deixavam-no embarcar nos navios e voltar a Portugal, mas em troca os portugueses tinham que devolver aos mouros a cidade de Ceuta, conquistada em 1415. Para garantir a palavra que o infante Dom Henrique deu, deixou lá como reféns o irmão, o infante Dom Fernando. Estas notícias chegaram a Portugal no fim do mês de outubro e o rei, quando lhe dizem tem que entregar Ceuta para salvar o irmão, diz: mas Ceuta não é minha, Ceuta é portuguesa. Quem tem que responder não sou eu, são todos os portugueses. E então reuniu cortes na vila de Leiria e a resposta foi: não, Ceuta não pode ser abandonada. Portanto, o infante Dom Fernando, irmão del rei, fica entregue à sua triste sorte e assim tratado como um escravo no mais vil dos cativeiros. Dom Fernando morreu e o rei Dom Duarte também não aguentou muito tempo. Nesse mesmo ano de 1438, ao vir das cortes de Leiria, ele morreu. Disse nessa altura: era de peste. Disseram outros: não,
o rei não aguentou aquele desgosto de entregar a uma morte angustiosa o seu próprio irmão. Eu não sei a verdade, sei que o rei filósofo morreu depois de apenas 6 anos de um atribulado reinado. E sucedeu-lhe no trono o filho mais velho, Dom Afonso, que tinha apenas 6 anos de idade. Esse período da regência do infante Dom Pedro é uma época de paz e de progresso para Portugal. Estou a falar-lhes nisto em Coimbra, diante do Paço Real, paço que ele habitava, porque ele era Duque de Coimbra e fazia aqui, de certo modo, a sede do seu poder. Foi, por exemplo, aqui que ele reuniu as armas que tinha adquirido para uma guerra que não chegou a haver, mas ele manteve as armas aqui neste palácio. É ele quem manda organizar as ordenações afonsinas. As ordenações eram compilações de leis. A regência tinha começado em 39. Em 46, o jovem rei fez 14 anos, que era a idade que se considerava mínima para poder exercer o poder real. O infante entregou-lhe o poder, mas de uma forma um bocado simbólica, porque realmente quem continua a governar é o infante Dom Pedro, até que, 2 anos mais tarde, os nobres convencem o moço Dom Afonso a exigir o poder para si. E assim é. Dom Pedro, fora do poder, começa a ser objeto de provocações, de pressões por parte dos grandes fidalgos, até que se dá a tragédia do combate de Alfarrobeira, na qual o regente perdeu a vida. A época do rei Dom Afonso V ocupa todo o terceiro quartel do século XV. Essa época coincide com o fim da Idade Média na Europa e com o princípio da Idade Moderna. Os historiadores românticos gostavam muito de apresentar uma data, 1453. Essa data é realmente importante porque nesse ano os turcos conseguiram dominar a cidade de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Esse feito comoveu profundamente toda a Europa cristã e, é claro, o Papa fazia grandes apelos a todos os reis cristãos. É preciso combater o turco, é preciso lutar contra os inimigos da cristandade. O jovem Dom Afonso V foi dos reis que mais ouvidos deram aos apelos do Papa e resolveu dedicar uma grande parte do seu reinado à conquista do império em África. Ele realmente conquistou a cidade de Alcácer Seguer, depois fez 2 tentativas fracassadas para conquistar Arzila. Arzila era a chave para ocupar Tânger, para vingar a morte do infante Dom Fernando. À terceira, conseguimos realmente ocupar a cidade de Arzila, embora com um pesado preço de sangue, e quando os portugueses tomaram Arzila, os mouros saíram de Tânger, porque realmente defender Tânger já sem Arzila era impossível. É assim que o rei muda o seu título, ele até aí era rei de Portugal, e Dom Afonso V passa a chamar-se rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar. Mas é também no tempo de Dom Afonso V que se inicia a grande gesta nacional dos descobrimentos. Essa gesta está ligada a um nome, o nome do infante Dom Henrique, que era tio de Dom Afonso V. Eu vim falar-lhes nele aqui em Sagres. O que estão a ver é o promontório de Sagres. Mais longe
fica ao cabo de São Vicente, e é aqui, nesta penedia, nesta falésia mística, que o infante Dom Henrique mandou construir a Vila do Infante. Eu devo dizer que hoje não sei ao certo onde seria a Vila do Infante. O que é certo é que ele viveu aqui no Algarve, esteve aqui em Sagres, e foi a partir daqui que ele dirigiu a Empresa Nacional dos Descobrimentos. Os escritores do século XIX criaram à volta disso uma verdadeira lenda mística. O infante aqui, nesta penedia, a olhar ao longe o mar, com os seus grandes sonhos de império. Outros inventaram a Escola de Sagres. Bem, não há nenhuma Escola de Sagres. O infante nunca deve ter perdido tempo aqui nesta penedia. O infante era um homem realista, era um homem que sabia bem o que queria. Por reação a essa lenda romântica, vários historiadores do século XX tentaram diminuir o papel do infante Dom Henrique na obra coletiva dos descobrimentos. Bom, e disseram, não foi só o Dom Henrique, também foi o Dom Pedro. É verdade, é verdade. E o infante Dom Henrique já continuava uma obra vinda de trás, porque já no tempo do Afonso IV a gente foi até aos Canárias, tudo isso é verdade. Mas também é verdade que esses historiadores estavam ao sabor de um vento que soprava no seu tempo, que era desfazer os heróis. Eles tentavam apagar a lenda de heroísmo que fez do infante Dom Henrique o príncipe do mar, o infante de Sagres, o homem dos descobrimentos. Inicialmente a sua grande preocupação eram as Ilhas Canárias, porque as Canárias deviam ser portuguesas, porque já dizia o Dom Afonso IV que o primeiro rei cristão que mandou para lá uma armada foi o rei de Portugal, foi ele, Dom Afonso IV. Bom, a verdade é que o Papa deu as Canárias a um príncipe espanhol. Por isso, o infante Dom Henrique fez várias expedições para que as Canárias fossem portuguesas. E é num desses regressos de uma expedição às Canárias que o infante Dom Henrique manda ocupar umas ilhas que se viam ao longe, umas ilhas que já vinham em mapas antigos dos italianos, é a Madeira e Porto Santo. É importante que o grande colonizador da Madeira é o Zarco. O Zarco era um escudeiro do infante Dom Henrique, portanto, um criado da casa do infante Dom Henrique. E a Madeira revelou-se rapidamente uma grande fonte de riqueza. Foi de lá que vieram os grandes mastros que se punham nos navios maiores, porque lá havia florestas imensas. Dava tudo. Era a terra da promissão. Dava as uvas, dava um excelente vinho, que chegou até hoje a fama dele. É depois da Madeira que o infante Dom Henrique manda ocupar umas outras ilhas azuis que se iam no horizonte, e assim começa a ocupação portuguesa dos Açores, também com o escudeiro do infante Dom Henrique, que é o primeiro a ocupar a ilha de Santa Maria e a seguir a ilha de São Miguel. Depois o infante toma a peito descobrir todo o litoral africano. A primeira grande viagem é a de Gilianes, em 1437. É ele quem ultrapassa pela primeira vez o Cabo do Bujador. Dez anos depois da morte do infante, chamavam ao infante Dom Henrique o inventor das ilhas. É realmente o infante quem inicia esse plano gigantesco que é a descoberta do mundo. Em Espanha morreu o rei Henrique IV e, naturalmente, o trono ficou para a descendente, que era uma filha de 12 anos, Dona Joana. Houve, em todo caso, um grande partido que entendia que quem devia suceder ao rei, que era um fraco rei, devia ser a irmã, a princesa Isabel, que tinha um casamento já aprazado com o rei do Aragão, Fernando de Aragão.
Portanto, se fosse Isabel que sucedesse no trono, teríamos a união das coroas de Aragão e Castela. Era a unidade ibérica. Uma grande parte da Espanha apoiava, por isso, a pretensão de Isabel ao trono de Castela. Bom, e até inventaram uma história, diz que a rainha Dona Joana não era filha do rei, porque a mãe da rainha, que era uma princesa portuguesa, era muito liberal, tinha concedido muitos favores lá um tal Dom Beltrão de la Cueva, e portanto chamavam à princesinha, por escárnio e desprezo, a Beltraneja. Ora bem, quando o rei Henrique IV morreu, deixou no testamento que a filha herdaria o trono, mas devia casar com o rei de Portugal, Dom Afonso V, que era tio dela. O rei de Portugal aceitou, quis ser rei de Castela, reuniu tropas para entrar em Castela, mas a aventura militar portuguesa foi mal sucedida. E numa batalha, a Batalha de Toro, em 1476, as esperanças portuguesas ficaram definitivamente perdidas. O nosso rei ainda foi tentar pedir a ajuda do rei de França, mas o Luís XI não lhe deu ajuda nenhuma e o nosso rei, amargurado, resolveu ir acabar os seus dias na Terra Santa. Mete-se a caminho e mandou uma carta para Portugal, para o Dom João II, que entretanto estava aqui, encarregado do governo, dizendo-lhe que ele ia para a Terra Santa e que Dom João II deveria subir ao trono e assumir o governo do país. Dom João II, logo que recebeu a carta, estava aqui em Santarém, eu estou-lhes a falar em Santarém, diante da igreja de São Francisco. Ora, é exatamente aqui neste terreiro que Dom João manda armar um grande palco e faz a cerimónia da sua coroação, da sua aclamação como rei de Portugal. Ele precipitou-se porque o rei de França, que se considerava responsável por aquele seu hóspede real, mandou-o pôr no navio e ele desembarcou em Portugal. É claro que a partir daí Dom Afonso V é apenas uma sombra. Quem efetivamente governa o país é o filho, que ficou na história com o nome de Príncipe Perfeito. A paz entre os reinos de Portugal e Castela foi finalmente estabelecida no ano de 1479, pelo Tratado das Alcáçovas. Dá-se-lhe esse nome porque o acordo foi assinado num velho Palácio Real do Alentejo, o Paço Real das Alcáçovas. O que é realmente importante neste tratado não é a simples paz, é que, ao mesmo tempo, delimitou-se a zona de influência marítima entre os reinos de Portugal e de Castela. E delimitou-se desta forma. Pensa-se numa paralela, a paralela que passa na altura das Ilhas Canárias. Ora bem, Canárias abaixo, o direito de descoberta é de Portugal. Canárias arriba, o direito de descoberta pertence a Castela. Foi também no Tratado das Alcáçovas que se combinaram as célebres terçarias de Moura. Terçaria é uma palavra antiga que significa depósito em poder de terceiro. Quando se discutia, por exemplo, a propriedade de uma coisa, se era de A, se era de B, não ficava nem na posse de A nem de B, mas entregava-se a um terceiro até que se decidisse quem tinha razão. Ora bem, neste caso, a terceira era a infanta portuguesa Dona Beatriz. Veio viver aqui para Moura e
Em poder dela, os reis católicos punham a filha mais velha. E o rei de Portugal pôs o neto mais velho, que era o pequeno infante Dom Afonso, também em poder dela. E aqui deviam esperar que tivessem idade para casar e assim se resolvia a paz ibérica. Quanto à pobre Dona Joana Beltraneja, preferiu entrar num convento onde depois passou o resto da sua vida. As terçarias de Moura foram suspensas ao fim de alguns meses. Os políticos fizeram novos planos, sempre na ideia de unir todas as coroas da Espanha, e as coisas deram muita volta. A verdade é que o tal infante Dom Afonso, filho do nosso futuro Dom João II, sempre acabou por casar com a princesinha Dona Isabel, herdeira do trono de Castela. O príncipe casou e, poucos meses depois, em Santarém, quando cavalgava na ribeira do Tejo, o cavalo tropeçou, caiu, ele partiu o pescoço, morreu. A viúva, que era muito jovem, veio a casar ainda com o nosso rei Dom Manuel. Mas também esse casamento não teve sorte nenhuma. Chegaram a ter um filho, mas a rainha de Portugal morreu do parto desse seu filho, ao qual deram o nome de Dom Miguel da Paz. Mas também esse menino não durou muito. Morreu com 2 anos. Entretanto, os últimos anos do nosso rei Dom Afonso V, que vão desde a paz das Alcáçovas até ao fim da vida, são uns tristes anos. Era um rei que já realmente não reinava. Toda a gente sabia que ele tinha só um projeto, era ir recolher-se no claustro do Varatojo e passar ali como monge os últimos anos da sua vida. Entretanto, Dom Afonso V vem a Sintra, deve ter entrado aqui debaixo deste arco, vinha com calor, era verão, pediu uma bebida fresca e morreu pouco depois. Morreu porque os amigos do rei disseram, bom, foi uma morte natural, morreu porque morreu. Ele não era velho, tinha 50 e poucos anos, mas morreu. Os inimigos de Dom João II disseram, morreu porque o filho o envenenou. Foi peçonha que lhe deram a beber. O Marquês de Montemor, que era irmão do Duque de Bragança, dizia isso a quem o queria ouvir. Andava lá por Castela a acusar o Dom João II de ter assassinado o próprio pai. Dom João II, que sempre negou, deu ordem para que o julgassem e o condenassem à morte. Depois encarregaram os escultores de fazer uma estátua que parecia exatamente o Marquês. Trouxeram-no aqui em Abrantes e no lugar, provavelmente em frente da Torre de Homenagem, cortaram a cabeça da estátua. Era isso que se chamava a execução em estátua. Diz-se que o Marquês, quando recebeu a notícia, teve um desgosto tão grande que morreu. Dom João II herda a coroa portuguesa em 1481. O país estava cheio de problemas e talvez o problema mais urgente de todos fosse, nessa altura, o da pobreza da coroa. O rei Dom João II costumava dizer, meu pai deixou-me rei das estradas. Dom Afonso V deixara a coroa na miséria e deixara de rastos a própria autoridade real. A preocupação dominante do novo rei é, portanto, restaurar essa autoridade e, para isso, ele segue uma política. Procura abater a força da nobreza, dirigindo-se ao homem que representava a própria nobreza,
o mais ilustre fidalgo do país, o Duque de Bragança, Dom Fernando II. Eram ambos bisnetos de Dom João I. Além disso, o Duque de Bragança, Dom Fernando e a Rei estavam casados com duas senhoras irmãs. Eram, portanto, parentes muito próximos. A verdade é que o Duque foi acusado de estar envolvido numa conspiração contra o Rei, foi julgado por um tribunal constituído inteiramente por juízes escolhidos pelo Rei e foi condenado à morte. Eu estou a contar-lhes isso aqui no palácio em que ele viveu. Chamam esta sala a Sala dos Duques. Hoje é o Museu de Caça de Vila Viçosa, onde os duques viveram antes da construção do palácio, que hoje é o Paço dos Duques. Os documentos que o rei diz ter apreendido nunca foram publicados. Tudo indica que realmente se tratava apenas da coroa se apoderar do imenso património de terras que constituía já então a Casa de Bragança. O sacerdote que confessou o duque momentos antes da morte colheu estas últimas palavras que depois publicou. Perguntou-lhe se quer algum recado e o duque disse-lhe: olhe, diga a El Rei, meu senhor e meu primo, que terror sem amor não leva a parte nenhuma. O que aconteceu foi que essa execução afrontosa do Duque de Bragança desencadeou uma reação imensa de toda a nobreza portuguesa. E então sim, houve uma grande conspiração contra o rei. A conspiração foi descoberta há tempo. O Duque de Viseu, Dom Diogo, que era irmão da rainha e era primo direito do rei, e que vivia aqui no Castelo de Palmela, onde eu agora lhe estou a falar, foi chamado ao Paço Real em Setúbal e o rei mandou abater a golpes de punhal o bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, que fazia parte da mais alta nobreza portuguesa, foi metido aqui na cisterna que está debaixo daquela torre e horas depois deu-lhe uma dor muito grande e morreu envenenado. Execuções sumárias, prisões, acusações suspeitas, fugas aflitivas de centenas de pessoas encheram o país de terror. Realmente, Dom João II ficou por isso sempre um rei polémico. Os admiradores chamaram-lhe o príncipe perfeito. E não há dúvida de que lhe devemos dois grandes serviços. O primeiro foi reconstituir a autoridade muito abalada do Estado. O segundo serviço é que é Dom João II quem tem o projeto da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Como sabem, o problema era este. A Índia era a região produtora das especiarias. As especiarias vendiam-se na Europa por um elevado preço, mas eram compradas na Índia por mercadores muçulmanos, depois vinham para a Europa através de longas rotas do Golfo Pérsico ou do Mar Vermelho, aí eram embarcadas em navios e iam até aos entrepostos na Itália, e era na Itália que eles eram redistribuídos por toda a Europa, onde chegavam caríssimas. Ora, se fosse possível comprar na Índia e desembarcá-las em Lisboa, no Terreiro do Paço, nós ficaríamos nas mãos com o melhor negócio do século. 3 grandes viagens prepararam o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. A primeira é a viagem de Diogo Cão. Eu estou a falar-lhes precisamente junto de um dos mais comoventes documentos que se guardam nos museus portugueses. É um padrão que o navegador Diogo Cão
escudeiro da casa do rei Dom João II, mandou colocar no Cabo de Santo Agostinho, quando ia ao longo da África à procura de um caminho marítimo para a Índia. Cravou este padrão que nas faces de uma e de outra tem uma legenda que diz o seguinte: era da criação do mundo de 6.681, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1482. O muito alto, muito excelente e poderoso príncipe Dom João II de Portugal mandou descobrir esta terra e pôr estes padrões por Diogo Cão, escudeiro de sua casa. É impressionante esta ideia de marcar ali na pedra não só o ano de Cristo, que era 1482, mas também o ano da história do mundo, que nessa altura se acreditava que o mundo tinha sido criado há 6.681 anos. Ora bem, a colocação destes padrões e a descoberta do mundo novo representava uma mudança na história do mundo. A segunda grande viagem é a viagem por terra que Afonso de Paiva e Pedro de Covilhã fazem até à Índia para se certificar do comércio, das realidades. E a terceira viagem é em 1488, Bartolomeu Dias consegue dobrar o Cabo da Boa Esperança. Isto significa, ele descobre a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Se fosse possível navegar do Atlântico para o Índico, então sim, era possível ir de navio desde o Tejo aos portos da Índia, onde se criava e vendia a especiaria preciosa. O rei Dom João II, a partir do regresso de Bartolomeu Dias, ficou a saber que podia navegar até à Índia. E aqui é um dos enigmas da história portuguesa. Se ele sabia o caminho, porque é que não mandou logo os seus navios até à Índia? Bom, ele era um fino diplomata e tinha grandes razões para proceder assim. É possível que o casamento do príncipe português com a herdeira do trono castelhano, se não tivesse podido-se fazer, se os reis católicos soubessem que afinal a coroa de Portugal estava de posse do grande negócio do século, do monopólio das especiarias da Índia. É possível que fosse isso. De qualquer maneira, a verdade é esta: Dom João II já sabe que pode navegar até a Índia, mas não mandou expedição alguma. E é no tempo que entretanto passa que se dá o episódio de Colombo. Cristóvão Colombo era um genovês que vivia em Portugal, certamente tinha conhecimento desse projeto dos reis portugueses de fazerem a ligação direta entre a Europa e a Ásia, e como isso ainda não tinha sido descoberto, julgava ele, apresenta um projeto novo a El Rei Dom João II. O projeto aparentemente é muito simples. Se o mundo é redondo, para ir à Índia, tanto se pode navegar para o Oriente, no sentido de nascer do Sol, como para o Ocidente, porque numa esfera todos os caminhos vão dar ao mesmo ponto. E ele propõe sair de Lisboa, navegar sempre para o Ocidente, no sentido do Sol, e assim acabará chegando à Índia. O nosso rei Dom João II viu o projeto, mandou-o estudar pelos seus cosmógrafos e rejeitou. Disse: não, o seu projeto não nos interessa.
Cristóvão Colombo vai para a Espanha e oferece esse mesmo projeto aos reis católicos. E os reis católicos aceitaram o projeto. Realmente deram-lhe navios, deram-lhe uma tripulação, navega sempre no sentido do sol e acaba por chegar a umas terras que não estavam nos mapas e que ele pensa que são as ilhas japonesas. Dali à Índia não é longe e, portanto, acredita que realmente descobriu as Índias, e é essa notícia que manda para a Espanha. Colombo, depois da descoberta lá das suas Índias, não volta à corte dos reis católicos, volta à corte de Dom João II e vai dizer-lhe: eu já descobri a Índia. Bom, e a verdade é que ele faz-se acompanhar por os indígenas de uma cor parda e tem o cabelo liso. O cabelo não é encarapinhado como eram todos os nativos que o rei Dom João II conhecia. E pensou o diabo, se calhar estes são mesmo da Índia. E disse ao Cristóvão Colombo: bom, mas essas ilhas que acabas de descobrir são da coroa de Portugal, porque nós temos um tratado com Castela, que é o Tratado das Alcáçovas, que diz que tudo o que ficar para baixo do paralelo das Canárias pertence à coroa de Portugal. Colombo diz que naturalmente que não, ele navegou ao serviço dos reis católicos e, portanto, aquelas ilhas pertencem aos reis católicos. E Dom João II vai entabular negociações com os reis católicos para estabelecer as áreas de influência, para marcar o mar português e o mar castelhano. E é assim que se estabelece o Tratado de Tordesilhas. Agora a linha divisória já não é uma paralela, é o meridiano que passa 370 léguas a ocidente das ilhas de Cabo Verde. O que ficar para oriente dessa linha pertence à coroa de Portugal. O que ficar para ocidente dessa linha pertence à coroa de Castela. Ambas as partes ficaram muito contentes com esse acordo, porque tanto uns como outros julgaram que tinham enganado o adversário. As classes populares tinham dado um grande apoio a Dom João II e era realmente neles que o rei se apoiava. Uma frase que ele disse e que ficou célebre foi esta: uma nação é como o mar, tem muito peixe, há salmonete e há sardinha. Salmonete é caro, faz-se pagar, é difícil de encontrar, ao passo que a sardinha é saborosa, é barata e há que se queira. Eu, por mim, prefiro a sardinha. É claro que se referia à nobreza e ao povo. E o povo reconhecia-o como seu protetor. Quando ele morreu, os fidalgos sentiram um grande alívio, naturalmente, e não quiseram deitar luto pelo rei. Dom João II morreu em 1495, sem deixar nenhum filho legítimo. Por isso, poucos dias antes da morte, fez um testamento no qual nomeava herdeiro do trono português o seu parente mais próximo, Dom Manuel, Duque de Beja, que era irmão da rainha, portanto era seu cunhado, e por outro lado era seu primo direito. Nesta época, estamos no fim do século XV, a Espanha afirmava-se cada vez mais como uma das mais importantes nações da Europa. A Espanha queria dominar a Europa, como é que não havia de dominar a península toda? Para toda a gente era evidente que a Espanha ia ser só uma. O que se podia discutir
era o papel que Portugal ia ter nessa unidade. Íamos ser assim uma nação satélite, marginal, aqui com um vago governador de Portugal, ou poderíamos ser a nação cabeça, com a capital em Lisboa e a coroa das Espanhas na testa do rei de Portugal? Era isso que estava em discussão. Ora, o rei Dom Manuel teve exatamente do mesmo modo que o antecessor, Dom João II, o projeto de unir todas as coroas da Espanha sob o cetro del rei de Portugal. E foi para isso que ele casou com uma filha dos reis católicos que podia vir a ser rainha de Espanha. Mas esse casamento teve um preço odioso. É que os reis católicos tinham como projeto prioritário a unidade da Espanha, mas uma unidade sob todos os aspectos. E foi por isso que eles, no dia 30 de abril do ano de 1492, mandaram arautos a todas as cidades da Espanha a proclamar que todos os judeus ou se convertiam, ou saíam, ou morriam. Perante aquela intimação, eles realmente saíram de Espanha. Devo dizer que os judeus em Espanha eram, nessa altura, centenas de milhares. Foram muitos desses que se vieram fixar aqui. Eram mercadores, eram juristas, eram matemáticos, eram astrónomos, eram médicos, eram professores, eram pilotos do mar alto. De certo modo, eram eles os quadros mentais do país. Eram eles quem geriam os grandes negócios. Portanto, a economia do país estava nas mãos deles. É muito possível que os reis católicos tenham compreendido o perigo que resultava desse verdadeiro êxodo de quadros. A verdade é que se o rei Dom Manuel casava com a possível herdeira dos tronos de Espanha, Dom Manuel vinha a ser rei de Espanha. E então os judeus tinham sido expulsos de Espanha, mas estavam aqui no Reino Unido, era como se ficassem lá dentro. Bom, seja como for, uma coisa é certa. Os reis católicos, para o nosso Dom Manuel poder casar com a filha, impuseram uma condição. Antes de casar, tinha de expulsar todos os judeus de Portugal. O nosso rei Dom Manuel, na véspera do Natal do ano de 1496, mandou proclamar em todas as terras e vilas do país ordem para os judeus saírem de Portugal até ao mês de outubro. Se não saíssem, ou se convertiam e eram batizados, ou eram condenados à morte. Mas, ao mesmo tempo, também deu ordem para na fronteira não deixarem passar judeu nenhum, para nos portos marítimos não deixarem embarcar nos navios judeus nenhuns. E, é claro, assim chegou o mês de outubro, os judeus não tinham podido sair de Portugal. Aí ele, uma vez que estavam cá, obrigou-os todos a batizarem-se. Esse batismo forçado fez-se em todo o país e eu penso que foi realmente um dos momentos mais infelizes da história de Portugal. Porque então, como agora, não há rei nenhum, não há lei nenhuma, não há força nenhuma que obrigue um homem a acreditar naquilo em que realmente não acredita. Por isso, os judeus, batizados à força, ficaram cristãos por fora, mas judeus por dentro. O rei Dom Manuel sabia bem que era assim. Mandou fechar
fechar todas as sinagogas do país e decretou durante 30 anos: ninguém pode ser incomodado por motivos religiosos. Acreditava ele que 30 anos depois já ninguém se lembrava sequer que tinha sido judeu. Enganou-se, porque as sinagogas fecharam, mas as mães continuaram a ensinar aos filhos a única verdade em que elas acreditavam. 30 anos depois, milhares de portugueses acreditavam que o Messias ainda está para vir ao mundo, que a lei nova é uma impostura e que a verdade verdadeira é a que a lei velha nos ensina. O reinado de Dom Manuel será um dos mais gloriosos períodos de toda a história de Portugal. Em primeiro lugar, é um tempo de reconciliação. Os nobres imigrados, que eram muitos, voltaram a Portugal, a Casa de Bragança foi restaurada, todos os imensos bens que lhe tinham sido confiscados e que agora pertenciam à coroa foram-lhe restituídos. A linha política da época manuelina procura reunir as duas metades desavindas da nação, ao mesmo tempo que protege a alta nobreza, apoia os conselhos, escuta as recomendações das cortes, mandou oferecer pelourinhos de mármore a todas as vilas que lhe pediram, e eu penso que até muitas que lhe não pediram. Usou todos os processos de atrair a si a simpatia das classes populares. São também de seu tempo as grandes reformas que introduziram a ordem e a legalidade na administração pública. Primeiro, a reforma da Fazenda, que veio regularizar e tornar mais eficaz a cobrança dos impostos. Depois, a reforma dos pesos e medidas fez que em todo o nosso país as medidas, quer de capacidade, quer de comprimento, fossem iguais. A reforma dos forais, que com o hábil pretexto de que os forais eram muito antigos, estavam já muito velhos e rotos e não se podiam ler, ele ofereceu forais novos, que eram muito bonitos, tinham belas iluminuras, mas que realmente cerceavam as liberdades locais e normalizavam a administração. As ordenações manuelinas foram publicadas em 1514 e que são o primeiro conjunto sistemático, metódico de legislação portuguesa. A atividade cultural foi também intensa. Construíram-se por todo o país monumentos, alguns dos quais de uma extrema importância, como por exemplo esta Torre de Belém, e que representa uma espécie de proclamação triunfal. Isto exprime toda a glória do rei por ter conseguido chegar à Índia. Ou ali o Mosteiro dos Jerónimos, em cujo portal está a estátua do próprio rei Dom Manuel e também a da rainha. Ou o claustro manuelino da Batalha, a matriz de Vila do Conde. Aliás, por todo o país, rara é a vila onde não se encontra uma presença manuelina. Nas letras avultam grandes nomes, o maior de todos é claro que é Gil Vicente, mas grandes cronistas como Garcia de Rezende, ou grandes poetas como Bernardino Ribeiro, como Sá de Miranda. Mas é claro que o facto mais notável de todo o reinado, mais notável pelas consequências que veio a ter na história portuguesa das décadas seguintes, foi
a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Assim, pelos fins do verão do ano de 1499, entrou no Tejo o que restava da frota de Vasco da Gama, que tinha partido 2 anos antes. Os navios vinham carregados de especiarias e, sobretudo, traziam uma surpresa que se fez estremecer as bolsas de toda a Europa. Afinal, era possível carregar diretamente nos portos da Índia os navios e descarregá-los aqui nos portos das cidades europeias. Claro que o rei não perde tempo. Manda organizar agora uma grande armada, 13 grandes naus, comandadas por Pedro Álvares Cabral, e manda-os caminho da Índia. Mas na viagem de ida, por alturas da Páscoa do ano de 1500, eles avistaram umas terras novas, a que puseram o nome de Terra de Veracruz. Um escriturário que ia a bordo de um dos navios, que era Pero Vaz de Caminha, registou com muitos pormenores todos os acontecimentos dos primeiros contactos entre os navegadores portugueses e os selvícolas que encontraram na selva brasileira. Esse documento é uma das obras-primas da nossa literatura de viagens e já com toda a razão se lhe chamou a certidão do nascimento do Brasil. Essas novas terras a ocidente desenvolveram-se rapidamente com a ação dos portugueses. A colonização sistemática e oficial ordenada pelo rei só começa, todavia, em 1530, com a fundação da cidade de São Vicente e a instalação do primeiro engenho de açúcar. É certo que, passados mais de 20 anos, um outro grande navegador português, Fernão de Magalhães, tentou encontrar uma outra rota para chegar da Europa à Ásia. Era a rota do Estreito de Magalhães. Saía-se do Atlântico, entrava-se no Pacífico, atravessava-se todo o Oceano Pacífico e entrava-se no Índico. Mas a verdade é que essa rota revelou-se impraticável para a navegação comercial e a Rota do Cabo continuou a ser a única. O comércio das especiarias orientais ficou assim nas mãos dos portugueses e a cidade de Lisboa tornou-se um importante centro de comércio marítimo. Deixou de ser uma pequena cidade quase ignorada na Europa para ser realmente uma grande cidade europeia. E a partir dos portos indianos, os portugueses expandiram-se numa imensa zona no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Missionários e mercadores portugueses penetraram na China e, depois de várias tentativas, em 1557, o mandarim de Cantão autorizou-os a instalarem-se definitivamente na cidade de Macau, cidade que veio a ser, até ao princípio do século XIX, o principal e quase único entreposto que ligava a China à Europa. Mas a riqueza de Portugal durante a época da expansão é uma riqueza mais aparente do que real e que se apoiava em bases muito frágeis. Realmente nós trazíamos da Índia, onde comprávamos barato, as especiarias e podíamos vendê-las na Europa. Bom, mas na Índia tínhamos de as pagar o dinheiro, e nunca tivemos muito dinheiro, ou sobretudo com produtos que faziam falta na Índia, mas que nós também não tínhamos, que era o cobre, a prata, o coral, o chumbo, alguns tecidos preciosos
E tudo isso nós tínhamos que o comprar no estrangeiro. Comprávamos geralmente a crédito e pagávamos um juro que excedia os 25% ao ano. Esse dinheiro era obtido dentro do reino por empréstimos. Esses empréstimos eram titulados pelos famosos padrões de juro. Isto significa que os produtos com os quais nós comprávamos as especiarias nos ficavam tão caros que as especiarias acabavam por não dar lucro. É que para podermos fazer o nosso negócio, tínhamos que assegurar o domínio militar das regiões. É assim que começa a ideia do Império Português no Oriente. Mas além das despesas da Índia, havia muitas outras. Era preciso sustentar os milhares de homens que estavam nas praças do norte da África e para quem era preciso mandar tudo. Era preciso pagar ao pessoal em serviço na corte. A corte que tinha tido 200 servidores na época de Dom João II e 4.000 na época de Dom Manuel. E toda essa gente vivia à custa do que o rei lhes dava. As despesas eram tantas que um tesoureiro, o Fernando Alves de Andrade, a certa altura escreve: nem que o dinheiro se apanhasse com gamelas nas areias da praia chegava para esta despesa toda. É claro que isto originou um déficit profundo, e isso não é alheio às diligências que o governo português faz para que concedam a Portugal uma Inquisição que inicialmente visava um objetivo: era o confisco das fortunas dos judeus entre os anos de 1536, é o ano em que a bula da Inquisição é concedida, e o ano de 1684 é um ano que eu escolhi, mas que não marca o fim da Inquisição, mas só neste período foram instaurados 20.000 processos pelo Santo Ofício. Em consequência, foram queimados nas fogueiras 1.377 pessoas. Muitas outras foram condenadas. Ora, como calculam, não há ninguém que goste de ser queimado. E, portanto, o que aconteceu é que todos os que puderam fugiram do país. Portugal ficou cada vez mais pobre. E é em plena crise que morre o rei Dom Manuel, que lhe sucede no trono o filho mais velho, que é o rei Dom João III, e como o rei Dom João III, à data da morte, não tem nenhum filho, quem lhe vem a suceder no trono é um neto que, quando herda a coroa portuguesa, tem apenas 3 anos de idade. Por isso, o poder é exercido primeiro pela rainha-avó, Dona Catarina, depois por um tio-avô, o cardeal-rei Dom Henrique, até que o jovem, o pequenino príncipe, Dom Sebastião, atinge a idade de 14 anos e começa a reinar em 1568. Devo dizer que é um reinado que dura apenas 10 anos. El Rei Dom Sebastião foi rei a sério, desde os 14 até aos 24 anos, porque em 1578 ele realiza o grande projeto da sua vida, uma expedição militar em que empenhou todos os recursos do país, vai até ao norte da África e tenta recuperar para a cristandade o Império Marroquino.
é a terrível batalha de Alcácer Quibir, no verão de 1578, em que El Rei perdeu a vida e todo o exército português ficou ou morto ou cativo. Houve só 4 fugitivos que se salvaram desse destino. A verdade é que ninguém disse que viu morrer o rei. Era, nessa altura, uma desonra alguém dizer: eu vi morrer El Rei e não dei a vida por ele. O cadáver de Dom Sebastião apareceu nu, coberto de feridas, e foi restituído a Portugal. Está hoje encerrado no mosteiro dos Jerónimos. Mas como ninguém viu, ficou a lenda: talvez o rei não morresse, talvez o rei esteja vivo, esteja à espera da hora certa para voltar a Portugal. É assim que nasce a lenda sebastianista. Foi durante o reinado de Dom Sebastião que foi publicada em Lisboa, em 1572, uma obra que depressa viria a ser reconhecida como um dos pontos mais altos atingidos pela poesia portuguesa. Estou a falar dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. É um exemplar da primeira edição. É um livro raríssimo. O tema da obra é a viagem de Vasco da Gama para a Índia, mas a propósito da viagem ele consegue contar toda a história de Portugal, e por detrás dos versos grandiosos que se referem a esses temas vê-se que está também a narrativa da sua vida de escudeiro perseguido, torturado, que percorre o mundo e a quem é negado o justo prémio dos serviços que ele sabe estar prestando à pátria. Esta obra tem a maior importância. Primeiro porque depressa ela se identificou com uma espécie de consciência portuguesa. A camada culta dos portugueses viu nos Lusíadas o livro nacional. Claro que Camões não fez apenas os Lusíadas, mas foi este o único livro que ele pôde publicar em sua vida. Ele deve ter morrido em 1580 e 15 anos depois, os admiradores reuniram num volume as poesias líricas que andavam dispersas por vários cancioneiros. A primeira edição, também hoje muito rara, é esta: Rimas ou Ritmas de Luís de Camões. É claro que apresenta aqui apenas uma parte da obra lírica do grande poeta. O rei Dom Sebastião morreu solteiro e sem filhos. Ele também não tinha irmãos e por isso a herança da coroa vem a recair no cardeal infante Dom Henrique. Era o último filho ainda vivo do rei Dom Manuel, mas ele já estava com uma idade avançada e punha-se esta questão: e quando o cardeal rei morrer, quem vai ser a rei de Portugal? Dom Henrique resolve reunir cortes em Almeirim para resolver essa questão que preocupava todos os portugueses. Claro que quem teria direito ao trono seria um neto do rei Dom Manuel. E Dom Manuel tinha vários netos vivos, mas os três cuja candidatura era mais séria eram Filipe II, que era rei de Espanha, mas era herdeiro por via feminina, a duquesa de Bragança, Dona Catarina, portanto herdeira por via masculina, e era Dom António, prior do Crato. Esse era varão e era filho do infante,
simplesmente dizia-se que não era filho legítimo. Quase toda a nobreza, sem exceções, defendia a candidatura de Filipe II, porque o país estava realmente necessitado de auxílio. O povo entendia que entregar a coroa portuguesa ao monarca estrangeiro era abdicar da nossa independência. Por isso, apoiou a causa do Dom António Prior do Crato. Chegou mesmo a aclamá-lo rei em Santarém e trazê-lo até Lisboa. Foi um reinado efêmero, porque, entretanto, morreu o cardeal Dom Henrique, sem nada ficar assente, mas ele nomeou uns defendidores para dizerem quem teria mais direito à sucessão real. E os defendidores pronunciaram-se a favor de Filipe II, rei de Espanha. Filipe manda o seu exército, comandado pelo Duque de Alba, entrar em Portugal, e ele entrou sem dificuldade em Lisboa. E é assim que começa a terceira dinastia. Chama-lhe dinastia filipina, porque os três reis que a constituíram, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, todos eles chamavam Filipes. Filipe II escolheu para lugar da sua aclamação a entrada do Convento de Cristo em Tomar. O pórtico de entrada é um grande monumento manuelino. A torre que se vê aqui é o monumento dos Templários, vem do tempo de Dom Afonso Henriques. Portanto, tudo isto tinha uma forte carga simbólica. Era o próprio coração histórico de Portugal. Filipe fez ainda questão de jurar, cumprir uma série de obrigações. Eram 25 capítulos, cada um com uma obrigação. E aí ele prometia respeitar os usos, costumes, foros e privilégios de que o reino de Portugal sempre tinha gozado. Prometia que as cortes relativas a assuntos portugueses só podiam reunir dentro de Portugal. Prometia que se houvesse vice-rei ou governador em Portugal, teria de ser português. Todos os cargos, altos e baixos, em toda a administração do Estado, só podiam ser providos por portugueses. Todas as guarnições das fortalezas, quer aqui no Reino, quer no ultramar, só podiam ser formadas por soldados portugueses. Todos os tratos da Índia e da Guiné, e as feitorias, e o comércio, tudo isso ficava a pertencer exclusivamente aos portugueses. Na moeda, os cunhos e armas seriam apenas os de Portugal, sem qualquer outra mistura. Todos os documentos relativos à administração de Portugal tinham que ser escritos em língua portuguesa. Por isso, em vez de se dizer que perdemos a independência, é mais exato dizer que eram dois reinos com um só rei. Realmente, numa Lisboa sem rei, sem corte, muitos nobres vão viver para a província. E da província eles assumem a administração das suas propriedades, agora ajudados por feitores e caseiros. Bom, uma outra grande parte da propriedade pertencia ao clero e às ordens religiosas. Juntam-se outros fatores de depressão. Por um lado, é a perseguição constante que durante esse período a Inquisição faz às pessoas que eram acusadas de criptojudaísmo, isto é, que diziam que continuavam a ser judeus. Isso provoca a saída do país de muitos milhares de pessoas. Também por essa altura é a colonização e a exploração económica do Brasil que entra num grande ritmo, e isso atrai gente de todas as províncias do reino. Pode-se dizer que o reino quase se despovoou.
Mas a consequência mais grave do domínio filipino foi que nós perdemos a nossa tradicional posição de neutralidade europeia. Nos conflitos europeus, esses conflitos eram fundamentalmente entre a Casa da Áustria e a Casa da França. E Portugal, entre as duas, permanecia neutro. Mas agora nós éramos um dos vários Estados da Casa da Áustria. E, portanto, isso atraiu-nos a inimizade e os ataques de todos os inimigos dos Áustrias, que eram a Inglaterra, que eram os Países Baixos, aos ataques franceses ao Brasil. Os ingleses na Índia ocupam-se das nossas possessões e isso teve consequências muito negativas para o comércio português. É claro que os ataques ao Brasil e a necessidade de nos defendermos obrigaram a certa altura a Espanha a impor impostos pesados para a defesa brasileira. E quando o Conde Duque de Olivares, ministro Filipe IV, vem tentar cobrar impostos, isso provoca uma rebelião, principalmente no Alentejo, e que teve a sua sede em Évora. Não se sabe ainda hoje ao certo quem eram os chefes da rebelião. Sabe-se que os papéis que apareciam aqui nas esquinas da cidade a dar instruções para a revolta vinham assinados pelo Manuelinho de Évora, um pobre tonto irresponsável. Toda a gente sabia que o Manuelino não fazia nada daquilo, mas a revolta ficou conhecida com o nome de Manuelinho de Évora. Foi em 1637. Os Filipos, com alguma dificuldade, isso ainda demorou algum tempo, conseguiram debelar a revolta popular e os nobres mantiveram-se sempre à margem. Mas em 1640, quando os nobres são chamados para ir tomar parte na repressão da revolta da Catalunha, porque a Catalunha tinha-se revoltado contra a monarquia espanhola e os nobres portugueses foram chamados para ir tomar posição no exército que devia reprimir essa revolta. Esse facto levou, naturalmente, os nossos fidalgos a pensar: a guerra por guerra é melhor fazê-la em Portugal do que longe, lá na Catalunha, um assunto que não nos diz nada. E foi assim que deflagrou em Lisboa a revolta do 1º de dezembro de 1640. Como sabem, chama-se a essa revolta a Restauração. Os nobres conjurados tinham ido a Vila Viçosa e tinham convencido o Duque de Bragança, Dom João, a aceitar a coroa portuguesa. Dom João era o neto daquela Dona Catarina que, em 1580, se tinha apresentado como pretendente à coroa portuguesa. Dom João aceita, depois de alguma hesitação, ditada pela prudência, e é assim que se inicia a 4ª dinastia, que vai desde Dom João IV até à proclamação da República em 1910.